No hospital, com o tempo, Tony pareceu mudar, mas não demorou muito para que voltássemos ao mesmo ciclo de sempre. E toda vez que eu tentava questionar, toda vez que eu me sentia ferida, ele sempre tinha uma resposta pronta. Amor, isso é perturbação espiritual. É feitiçaria da minha ex. Talvez fosse apenas mais uma desculpa, ou talvez a verdade, a verdadeira maldição, fosse a forma como ele me fazia sentir. Por que ele me escolheu se tantas vezes pareceu arrependido? Essa pergunta ecoava na minha mente como um sussurro persistente, uma dor silenciosa que eu tentava ignorar. Mas a resposta estava ali, na forma como ele me olhava, na forma como falava do passado. Eu nunca fui uma escolha inteira. Eu fui uma consequência. Antes de mim, houveram outras. Eu fui a terceira esposa do Tony. Antes de mim, ele já havia quebrado promessas, trocado alianças, deixado mulheres para trás. Quando conheceu a sua segunda mulher, ele era casado com a primeira. Essa primeira esposa dele, ele se casou oficialmente no papel, documento, tudo direitinho. A primeira esposa acreditava que não era só isso. Segundo ela, o Tony não se separou dela por vontade própria, mas sim por influências de algo maior. Ela dizia que a segunda esposa do Tony havia recorrido à feitiçaria para conquistá-lo. O tempo passou e essa sombra nunca nos deixou. Era como se o passado dele estivesse sempre entre nós, como um fantasma que eu nunca consegui afastar. Você nunca será feliz com essa mulher. Essas palavras foram ditas pela segunda esposa do Tony, logo depois que ele saiu de casa para ficar comigo. E ele acreditava nelas, ou talvez quisesse acreditar, porque era mais fácil do que admitir que os problemas entre nós eram culpa dele e não de forças ocultas. Mas se ele realmente acreditava que havia uma maldição entre nós, por que insistia em me manter ao seu lado? Porque ele sempre dizia que não queria me perder. Por mais que ele se mostrasse generoso nas questões materiais, havia algo faltando, algo que eu não conseguia entender completamente. Quando chegavam as datas especiais como meu aniversário ou Dia das Mães, ele não me dava presente. Não havia o gesto simples de me mostrar que eu era importante para ele nesses momentos. Isso me deixava desconfortável, mas eu tentava me convencer de que talvez fosse uma questão de prioridades, ou que ele demonstrava seu carinho de outras formas. No entanto, o que me fazia questionar ainda mais foi o comportamento dele em relação à ex-esposa, a segunda ex-esposa. Nas mesmas datas, quando ele estava com ela, ele dava presentes para ela. Fui ao centro espírita com o coração aberto, na busca de um pouco de paz e orientação. Durante a cerimônia, fiquei em silêncio, absorvendo a energia do ambiente, enquanto todos se concentravam nas orações. Quando chegou a minha vez de receber o passe, percebi que as pessoas que estavam na frente aguardavam com um olhar atento, oferecendo sua ajuda em forma de oração e vibrações de cura. Quando o senhor que estava me atendendo me olhou, algo em seu olhar parecia diferente. Havia uma expressão de surpresa misturada com uma leve emoção, como se me reconhecesse de algum lugar, ou como se algo muito profundo estivesse se revelando naquele momento. Ele segurou minhas mãos com firmeza, como se estivesse diante de algo maior que ele não conseguia explicar. "Qual é o seu nome, minha filha?" perguntou ele, sua voz carregada de uma suavidade quase reverente. Respondi com o coração batendo mais rápido, sem entender completamente o que estava acontecendo. Naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha e
sem dizer mais nada, o senhor chamou um rapaz que estava à sua volta com uma urgência inesperada. Fulano, vem aqui. Você precisa ver quem é que está aqui comigo. O rapaz se aproximou apressado, seus olhos fixos em mim. Quando ele me viu, seus olhos se abriram em surpresa e ele levou a mão à boca, como se estivesse presenciado algo impossível, algo além da compreensão. Eu ainda não entendia o que era tão especial naquele momento. O que havia em mim que causava tal reação? Talvez fosse algo além do físico. Talvez uma energia, uma conexão espiritual. Uma conexão espiritual mais profunda que não podia ser vista, mas sentida. No silêncio daquilo tudo, fiquei com a sensação de que, naquele instante, algo de muito maior se desenrolava, algo que não precisávamos entender para acreditar, mas que nos tocava profundamente. Minha visão mental. Naquela época eu não tinha a clareza que tenho hoje. Eu ainda não conhecia o caminho infinito e não tinha compreensão de que o único poder que realmente influencia nossas vidas é o poder divino. Na minha visão mental, tudo ao nosso redor parecia influenciado por forças externas e eu acreditava que a energia das pessoas ao nosso redor poderia nos manipular. Quando pessoas do passado do Tony se empenhavam em fazer com que nosso relacionamento falhasse, eu acreditava que elas tinham esse poder. Parecia que elas estavam constantemente tentando atrapalhar nossa felicidade. E eu acabava dando a elas esse poder sem perceber. A cada palavra maldosa, a cada gesto de rejeição, eu sentia como se algo maior estivesse nos separando. Eu me sentia presa a essa ideia de que forças externas eram responsáveis pelas dificuldades que vivíamos, sem perceber que estava dando poder a algo que não era real. Eu ainda não sabia que, na verdade, existia um só poder, e ele é divino. Tudo o que acontecia não era uma batalha entre forças ocultas, mas uma oportunidade para eu aprender a crescer espiritualmente. Eu só não sabia disso naquela época. Achava que a energia negativa de pessoas do passado do Tony, as fofocas da família e de todos os obstáculos que enfrentávamos eram uma consequência de algo que eu não podia controlar, mas, na realidade, era eu mesma quem estava permitindo que isso me afetasse. Hoje, ao olhar para trás, percebo que tudo o que eu precisava era compreender que o único poder que realmente importa é o divino, que nunca pode ser manipulado por nada nem por ninguém. Eu estava tentando me proteger de algo que, na verdade, só existia na minha mente, uma ilusão de que as forças externas podiam interferir no nosso destino.